Dizem que é cavalo de outro país aí que sai na frente e depois, né, acaba chegando pelos últimos. Muito bem. Perfeito. Acho que podemos começar, né? Podemos, eu estou tranquilo. Então, eu vou começar. Bom, boa noite a todos. Cumprimento os alunos do curso de mestrado profissional em Direitos Sociais e Processos Reivindicatórios do IESB. Cumprimento a professora Ania Ávila, aqui representando o nosso reitor, ela é nossa coordenadora, uma pessoa com quem contamos diuturnamente. Cumprimento os demais convidados presentes nesta véspera de feriado, e cumprimento, por fim, o nosso convidado, o professor doutor Marcos Antônio Villatori. Uma honra, professor, mediar esses diálogos jurídicos do IESB, no caso aqui, enfrentando o tema da Covid e os reflexos no direito do trabalho. O professor doutor Marcos Antônio Villatori, ele é pós-doutor pela Universidade de Roma II, a Tor Vergata, e doutor pela Universidade de Roma I, Sapienza, na Itália. Professor de mestrado e doutorado da Universidade Federal de Santa Catarina, coordenador de pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho e Previdenciário da ABD Conste, titular da cadeira número 73 da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, meu confrade, e membro do Conselho de Relações Trabalhistas da Associação Comercial do Paraná. E, acima de tudo, advogado. A reforma trabalhista de 2017 flexibilizou as condições individuais de trabalho e também as coletivas. Desonerou obrigações das empresas, apresentou novos tipos de contrato de trabalho, liberou a terceirização plena e prestigiou a negociação coletiva. Mas a verdade é que tudo isso revelou-se inócuo frente à ausência de políticas públicas sociais de inclusão. Cadê a proteção à automação? Cadê a vedação à prestação de horas extras habituais, que tira oportunidades de trabalho de outros trabalhadores? Cadê a regulamentação da despedida arbitrária? Cadê o investimento nos setores de turismo e cultura? Cadê a capacitação do trabalhador brasileiro, as tecnologias que gradativamente o afastam do mercado de trabalho? Cadê uma nova organização sindical que propicie o diálogo entre trabalhadores, empresários e setor público na busca de novas soluções para o mercado de trabalho? Como resultado, a reforma trabalhista, embora necessária, porque desacompanhada dessas políticas públicas, não gerou sequer um posto de trabalho. Antes da reforma, eram 13 milhões de desempregados. 2 anos após, os mesmos ou outros 13 milhões permaneciam desempregados nas estatísticas. E agora, com a pandemia, são 15 milhões de desempregados, 6 milhões de desalentados, ou seja, que já desistiram de procurar ocupação, redução salarial global média dos empregados e 46% de trabalhadores informais que não geram receita de tributos para o país. Não bastasse, o país conta atualmente com quase 600 mil mortes por Covid e é o segundo lugar em número de acidentes do trabalho no contexto dos países do G20 e das Américas. Sobreveio a pandemia da Covid-19, diante dessas que trouxeram esse quadro triste que nós estamos vivenciando de pandemia e que expôs a fragilidade do mercado e das relações individuais e coletivas de trabalho no Brasil, agregando aos já afetados pelo desemprego estrutural os atingidos pelo desemprego conjuntural. Os trabalhadores informais necessitaram e continuarão, por algum tempo, necessitando de ajuda governamental. Os demais trabalhadores, exceção aos públicos, para efeito de conservação do emprego, tiveram os salários momentaneamente reduzidos ou experimentaram o desemprego. E os trabalhadores autônomos e colaborativos
incluindo os entregadores avulsos e os que laboram mediante plataformas digitais, seguem socialmente desprotegidos. Tudo isso acontece em meio aos avanços da sociedade da informação e a informatização e automação nos locais de trabalho, nomeadamente os avanços na robótica industrial e na área de serviços, tornaram obsoletos postos de trabalho, antes assegurados pelo trabalho humano, num fenômeno que se inicia nos Estados Unidos da América e se alastra para o resto do mundo ocidental. Para tratar desses temas, dos reflexos da automação nas relações de trabalho, ou seja, não necessariamente da automação, mas das novas tecnologias que suprimem o trabalho humano, para tratar dos reflexos da Covid-19 nas relações individuais e coletivas de trabalho, tudo isso no contexto do Brasil como um dos campeões em acidentes do trabalho, envolvendo não apenas as doenças do trabalho, mas também as doenças profissionais, eu chamo, então, o meu querido confrade, professor doutor Marco Antônio César Villatori. Uma honra, uma alegria contar aqui com a sua presença. Meu estimado presidente, ministro, presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, professor doutor Alexandre de Souza Agra Belmonte, a honra é toda minha de fazer parte desse diálogo jurídicos do IESB, e fico muito feliz de conhecer a professora doutora Anne Ávila Assunção, nossa coordenadora da graduação e do mestrado do curso de Direito do IESB, que está aqui presente conosco, a quem saúdo com muita admiração, e também aos colegas, tanto de Brasília quanto os do sul do Brasil, né, que nós convidamos nossos mestrandos e doutorandos da Universidade Federal de Santa Catarina, e também outros convidados da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, como é o caso do Paulo, e que estão aqui presentes. É um tema extremamente instigante, este relacionado com a questão da Covid, né, e os reflexos no direito do trabalho, ainda mais se falando do Brasil, como bem comentado pelo nosso querido professor Alexandre Agra Belmonte. Nas Américas, aqui é o segundo país com mais casos de acidente de trabalho e doenças equiparadas a acidente de trabalho, somente atrás do México. Então, falaremos sobre esse aspecto de uma forma internacional e para chegar depois a essa questão, né, envolvendo uma série de questionamentos que vem ocorrendo nos nossos tribunais com relação a esses assuntos tão instigantes. Eu gostaria, já que eu residi na Itália, em Roma, por 4 anos seguidos, de 1998 até 2002, e depois no pós-doutorado, nesse caso não morei, não residi em Roma, eu ia uma vez por ano para fazer algumas atividades lá com a Tor Vergata. Eu vou comentar, professor Alexandre, sobre um aspecto que eu estou me sentindo agora, né? É a história do Papa que vindo do Castelo Gandolfo, que é a sede do Vaticano, nas montanhas, quando está muito quente em Roma, ele vai lá para passar umas férias no Castelo Gandolfo. É uma região maravilhosa, né? E ele estava voltando para o Vaticano e esqueceu o anel dele, aquele anel que ele fecha as correspondências, e ele pensou, meu Deus, eu vou ter que fazer de novo todo o caminho para pegar, porque só ele tem a chave, só ele tem a forma de abrir lá o quarto papal no Castelo Gandolfo. Ele disse assim, não, eu não vou fazer tudo isso de novo, né, porque daí teria que milhares de pessoas se organizarem para levá-lo lá no Castelo Gandolfo. Aí ele estava ali no pátio, ele se lembrou do anel dele, ele pegou e viu um rapaz passando e disse,
amigo, você trabalha aqui? Daí, sim, sua santidade. Daí ele falou assim, o senhor poderia me fazer um favor? De me levar até o Castelo Gandolfo, aí sai rapidinho, vai lá, pega o meu anel e volta aqui, dá 2 horas, aí está de volta aqui. Ele disse assim, sua santidade, então eu vou verificar com a segurança. Não, não, é justamente porque eu não quero. O senhor está com carro, a gente vai, eu ajudo ali a colocar uma gasolina no seu carro, a gente vai lá e volta. Daí ele disse assim, como Vossa Excelência, santidade quiser. E daí ele entrou no carro o Papa, ele tirou, né, uma parte da vestimenta e foram. Só que no meio do caminho, é claro, o carro não era preparado, ele começou a passar mal, e o Papa, verificando que ele não estava muito bem, ele disse, o que está acontecendo? Eu estou meio tonto, acho que eu vou desmaiar. O Papa pediu para ele estacionar no meio da estrada, pegou, colocou-lo atrás do carro e pegou e foi correndo para o hospital, né, tentando verificar um hospital no caminho. Nisso, eu estava a 130 por hora num lugar que era, no máximo, 120. Passou um carabineiro de moto, viu aquele carro em velocidade maior, pegou, foi atrás, mandou encostar. O Papa, com medo, encostou, poderia levar um tiro, algo nesse sentido, encostou. Aí, quando o carabineiro saiu da moto e olhou para dentro do carro, ele voltou para a moto, e o Papa, desesperado, né, porque o rapaz estava passando mal atrás do carro dele, e ele voltou para a moto e disse, senhor comandante, eu não posso multar. Mas o que aconteceu? Ele estava a 130, 140 por hora, num lugar de 120. Ele disse, então multa. Não, mas ele é importante, ele é muito importante. Daí ele falou assim, tá, mas o quê? Ele é um deputado federal? Não. Comandante, ele é mais importante. Senador da República? Não, ele é mais importante. Mas o que ele é? Ele é presidente, ele é primeiro-ministro, presidente dos Estados Unidos, me diz quem que ele é. Quem ele é, eu não sei. Mas que o motorista dele é o Papa, isso é. Então, eu me sinto, nesse momento, meu estimado presidente e ministro, Alexandre H. Belmonte, falando, e o amigo trocando os slides, eu me sinto um motorista que está atrás, né, sendo levado pelo Papa, nesse momento. Então, esse assunto que nós vamos falar hoje, né, ele, num primeiro momento, eu gostaria de fazer uma análise mundial, né, no próximo slide, com relação a essa questão da doença, né, e do acidente de trabalho no mundo. Então, o que nós temos com relação a isso? A Organização Internacional do Trabalho, que fez aniversário de 100 anos há 2 anos atrás, que nasceu, teve origem ali no Tratado de Versalhes, final da Primeira Grande Guerra Mundial, trouxe ali uma estatística que, a partir de 1985, 270 milhões de acidentes de doenças no mundo são realizados, são vistos anualmente, 740 mil por dia, ou seja, 9 acidentes ou doenças por segundo. 28 de abril foi designado ali, foi determinado o Dia Mundial pela Saúde e Segurança no Trabalho. Na sequência, nós analisamos todos os casos de convenções internacionais da OIT referentes a esta questão de saúde e segurança do trabalho. Então, a primeira convenção que nós encontramos é a Convenção número 42, que teve vigência em 1937, que é aquela sobre indenização por enfermidade profissional. Na sequência, veja, 50 anos depois, nós tivemos a Convenção número 115, sobre proteção contra radiação. Em 1970, a Convenção número 120, higiene no comércio e escritórios. Por que a 115 foi em 87 e a 120 foi em 1970? Porque precisamos ter 2 estados, membros da OIT, ratificando a determinada convenção para, 1 ano após da segunda ratificação, entrar em vigência internacional. Ou seja, essa Convenção 115, ela demorou muito para entrar em vigência internacional, pois somente houve a ratificação do segundo Estado-membro
em 1986. Então, ela demorou demais para entrar em vigência. A Convenção 136 entrou em vigência internacional em 1994, intoxicação por benzeno. A Convenção 155, em 1983, segurança e saúde dos trabalhadores. A Convenção 161, de 1991, serviços de saúde no trabalho. A Convenção 167, que entrou em vigor em 2007, segurança e saúde na construção. E a Convenção número 190, agora de 2019, né, entrou recentemente, e é a última convenção ratificada, determinada pela Organização Internacional do Trabalho, sobre violência e assédio. Então, nós temos aí essas convenções como base, né, sobre segurança e saúde do trabalho. Algumas já caducaram, outras foram canceladas, né, dentre as 6 iniciais convenções internacionais da OIT, já havia a convenção número 4, que era sobre saúde e segurança do trabalhador, e acabou sendo cancelada. Convenção, na sequência, nós temos o observatório, que é realizado tanto pelo Ministério Público do Trabalho, quanto em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, com a sede em Brasília. Alguns Estados-membros têm, em sua capital, sedes da própria Organização Internacional do Trabalho. Eu trabalhei de 1996 a 2005 a 2006 dentro do Mercosul, dentro da Secretaria do Mercosul, que tinha sede em Montevidéu. E lá, no terceiro andar do prédio, que era antigamente um cassino enorme, uma quadra de prédio, na parte de cima tinha também a Organização Internacional do Trabalho, a sede da Organização dos Estados Americanos, sede da ONU. Então, nós tínhamos dentro da Secretaria do Mercosul, o último andar, as representações internacionais. Aqui, o MPT com a OIT Brasil trouxeram alguns dados, né, desse Observatório de Segurança e Saúde, que mostram que mais de 21 mil óbitos acidentários foram registrados desde 2012, quando iniciaram, e em 2020, ano de início da pandemia da Covid-19, os acidentes de trabalho graves notificados ao Ministério da Saúde subiram 40%. Auxílios-doença por depressão, ansiedade, estresse e outros transtornos mentais e comportamentais cresceram em 30%. Já nos países do G20 e das Américas, o Brasil ocupa o segundo lugar em mortalidade no trabalho, atrás apenas do México, com 8 óbitos a cada 100 mil vínculos de emprego. Algumas das menores taxas de mortalidade são registradas em países como Japão, 1,4 a cada 100 mil, Canadá, 1,9 a cada 100 mil, e entre os países da América do Sul, nós temos na Argentina 3,7 mortes a cada 100 mil vínculos de emprego, ou seja, metade, um pouco menos da metade, em relação ao que ocorre dentro do nosso querido Brasil. De 2012 a 2020, então, foram registrados ainda 5,6 milhões de doenças e acidentes do trabalho que vitimaram trabalhadores e trabalhadoras com um gasto previdenciário que, desde 2012, ultrapassa os 100 bilhões de reais somente com despesas acidentárias, implicando perda de 430 milhões de dias de trabalho, sendo que o total de auxílios-doença por depressão, por ansiedade, estresse e outros transtornos mentais e comportamentais, acidentários e não acidentários, passaram de 224 mil em 2019 para 289 mil afastamentos em 2020, um aumento de 30% no ano da pandemia da Covid de 2019. A minha esposa, a Patrícia, ela trabalha já há alguns anos no Centro de Atenção Psicossocial junto à Prefeitura, junto ao município de Curitiba.
E lá eles faziam um trabalho direcionado para drogados e alcoolizados. Há cerca de, um pouco antes da pandemia, eles passaram a também atender a transtornos mentais. E esse número de atendimentos de pessoas com transtorno mental está aumentando assustadoramente. O que acontece? As pessoas vão até o hospital, até uma unidade de pronto atendimento, e lá, às vezes com uma tentativa de suicídio, um pensamento de morte, né? E eles são medicados, são orientados e são trazidos, muitas vezes, de ambulância para o CAPS, né? Para esse Centro de Atenção Psicossocial. E lá são atendidos por médicos psiquiatras dentro do CAPS. E é incrível, ela diz, é incrível o número de pessoas que estão sendo atendidas nesse sentido. Então, a questão da Covid-19, ela trouxe muita estabilidade, não só com a saúde direta das pessoas, né, mas também com transtornos mentais de várias pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de depressão, de ansiedade, e ali são tratados os piores casos possíveis, né? Pacientes da parte da manhã, porque ela trabalha tarde e noite, pacientes da parte da manhã, uma outra profissional, já houve ali casos de suicídio de pessoas que são atendidas por essa outra profissional na parte da manhã. Então, nós temos aí uma situação triste, né, mas verdadeira, com relação ao que está acontecendo logo após a pandemia, a decretação da pandemia da Covid-19. Estima-se que doenças e acidentes de trabalho produzem uma perda de 4% do produto interno bruto global a cada ano. No caso do Brasil, esse percentual corresponde a aproximadamente 300 bilhões de reais, considerando o PIB de 2020. Além dos incomensuráveis custos humanos e familiares, os custos econômicos desses acidentes e doenças se manifestam em gastos do sistema de saúde e do seguro social, e no setor privado, em uma enorme redução da produtividade derivada de dias perdidos de trabalho acumulados de trabalhadores e trabalhadoras. Observa o procurador do Ministério Público do Trabalho e cientista de dados, Luiz Fabiano de Assis, coordenador da iniciativa Smart Lab, que é exatamente essa parte do observatório. Em 2020, ano do início da pandemia, foram registrados 21 mil comunicações de acidente de trabalho e 51 mil afastamentos no caso de Covid-19. Entre as ocupações mais frequentemente informadas nos registros estão técnicos de enfermagem, 9%, faxineiros, 5%, e uma sequência de trabalhadores com 3%, que são auxiliares de escritório, vigilantes, vendedores de comércio varejista e alimentadores de linha de produção. E tudo isso está dentro do site do International Labour Organization, né, o ILO.org, na Brasília, né, que é o OIT Brasil. Para análise dos acidentes relacionados à Covid-19, considerou-se, em especial, além do Código Especial sobre Covid-19, que é o U07, da Classificação Internacional de Doenças, CID, o Código B34, Doenças por Vírus, em especial as subcategorias B34.2, Infecção por Coronavírus, e aqui, coronavírus, são vários coronavírus, né? Então, nós não temos o específico, é o U07. Esse aqui, o coronavírus, são vários tipos de coronavírus. E B34.9, que é a infecção viral não especificada. O código U07 foi incluído na CID após a descoberta do novo vírus. A hipótese preliminar que os dados sugerem, além do tempo necessário ao diagnóstico, é a de que, dada a falta de clareza na classificação da nova doença, os registros foram feitos com o uso de CIDs existentes, alguns dos quais, a exemplo do B34, geral, né, ou B34.2, B34.9, especiais,
até então nunca ou apenas raramente haviam sido utilizados para comunicações de acidente de trabalho e afastamentos previdenciários. Note-se que o Supremo Tribunal Federal, em abril de 2020, definiu que a Covid-19 pode ser caracterizada como doença ocupacional, que nós veremos pela medida provisória 927, que teve julgamento em abril de 2020, de vários recursos extraordinários, várias ações diretas de inconstitucionalidade, na verdade, que foram ajuizadas logo após a edição da medida provisória, que foi lá em março de 2020. E o Supremo suspendeu, então, os artigos 29 e 31 da lei, que davam a ideia de que não seria acidente do trabalho, né? Exato. É o que vou falar na sequência, ministro, com relação ao teor do que seria esse artigo 29 da medida provisória 927, né, 2020, e depois a decisão do próprio Supremo. Né? Eu falo mais para frente ali essa questão específica da medida provisória 927. Aqui, nós trazemos algumas informações que estão dentro desse site da OIT e do ILO, né? O site principal, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, SINAM. Então, Brasília, nós temos 3,1 milhões de habitantes, né, de acordo com o IBGE 2020. Total, 2,3 mil notificações relacionadas ao trabalho do SINAM, ou seja, informações relacionadas à doença ou acidente de trabalho. Aqui, nós temos a distribuição geográfica dos afastamentos previdenciários por CID B34, aquela geral, né, e o U07, sobre específico Covid-19. Então, 1,3 mil afastamentos por CID, né, B34 ou U07 no município, ou, no caso, no Distrito Federal. 51 mil foram repassados, né, é a estatística que eles têm aí no país inteiro, né, no Brasil inteiro. Notificações de acidente de trabalho. Comunicação de acidente de trabalho, né, a CAT. Distribuição geográfica das notificações, também pelo CID B34, geral, ou U07. 232 notificações de acidente ou de trabalho, né, por essas duas CIDs em 2020, sendo que 20,8 mil foram feitos no Brasil inteiro. E dentro desse site você encontra município por município. Então você analisa, eu resido na cidade de Goiânia. Eu vou lá e coloco a cidade e vem a estatística, vem toda a projeção do que aconteceu. Aí na sequência, nós temos aqui 760 atividades de atendimento hospitalar que geraram maior número de CID, U07 e B34. Principalmente o B34, que é o genérico, né? Porque muitas vezes só vai se saber se era realmente Covid-19 depois, infelizmente, do falecimento da pessoa. Então, bancos múltiplos, com carteira comercial, caixas econômicas, plano de saúde, atividades de correio. Claro que o principal caso é dentro de hospitais e clínicas que fazem atendimento direto da Covid-19. Lesões mais frequentes. Então, 780, ali fratura, na verdade eu coloquei agente biológico, aparelho respiratório e a questão envolvendo a Covid-19, ali 13% dos casos, né, nós tivemos aí a questão. E é claro, existe um número grande de subnotificações e de colocações de doenças talvez que não sejam as verdadeiras, mas que naquele momento se imaginava que fosse, né, outro tipo de doença. Aqui é 780 ou 780 mil? 780. Na cidade no Distrito Federal. Aqui, partes do corpo mais frequentemente atingidas, né?
960 no aparelho respiratório. Por quê? Porque o principal da Covid-19 é o aparelho respiratório, o pulmão. Muita gente acaba tendo que ir para aparelhos, né, para auxílio ou para utilização, porque o pulmão está quase totalmente tomado e com problemas de se fazer a respiração que não seja artificial. Então, o principal é o aparelho respiratório. Daí, sistema de aparelhos de outras formas, né? 10%, dentre outros. Então, o principal realmente é o sistema respiratório. Agente biológico, 100%. Por quê? Porque eu direcionei para a Covid-19 e aparelho respiratório, que era o principal que nós estávamos ali analisando. Agentes causadores, 379, né, agente infeccioso ou parasitário. E aqui nós encontramos também a questão do Covid, né, agente infeccioso ou parasitário. Poluição do ar também tem 7%, outros tipos de situações em que nós encontramos aí de falecimentos ou de pessoas que sofreram, que foram parar em hospitais e foram estatística dessa análise. Ocupações, 465 técnicos de enfermagem, que são os principais envolvidos. Daí você vai dizer, mas não são os médicos os principais? Veja, os médicos, eles vão visitar os pacientes, eles fazem os procedimentos necessários, mas quem está no dia a dia ali do lado das pessoas infectadas é o técnico de enfermagem, o enfermeiro também, né? Então, o principal aqui é realmente o técnico de enfermagem. Veja que o médico clínico está ali também sendo caracterizado. Carteira, a gente vai falar depois, num caso específico, do Correios e Telégrafos, né? Num caso específico envolvendo o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, Rio Grande do Sul, em primeiro grau, que houve uma determinação ali de pagamento de insalubridade em grau máximo, ou seja, 40% sobre o salário mínimo, mas na sentença apareceu sobre a remuneração do empregado, esse empregado do Correios e Telégrafos. Mas, dentre outros, gerente de produtos bancários, técnico de enfermagem, gerente de agência, dentre outros que foram também infectados. Só na minha agência, onde eu tenho conta do Banco Bradesco, nós tivemos 3 paralisações totais da agência, né, por casos envolvendo pessoas contagiadas e que trabalhavam dentro dessa agência. Então, foram, basicamente, em 4 meses, foram 3 paralisações de mais de 10 dias naquela agência, justamente pelo fato do contágio, né. E aqui, frequência. Esse é um comparativo. Quando se abre esse site, ele vai aparecer, ele busca o local onde você está. Então, eu agora estou em Balneário Camboriú, ele buscou para mim em Balneário Camboriú, e daí você faz um comparativo com outro lugar. Aqui, eu estava em Curitiba quando fiz a análise naquele dia, né? Então, frequência de afastamentos pelo INSS, no caso Curitiba 401, 1.000 em Brasília. Nós estamos fazendo uma comparação de basicamente 2 milhões de habitantes com 3 milhões e 100 mil habitantes, né? Nós estamos falando de Curitiba e do Distrito Federal. Mas é claro, esses dados eles são trazidos pelo INSS e pode ser que em Curitiba não tenha uma caracterização tão eficiente como tem em Brasília. E por isso que essa diferença, né, em comparação maior em Brasília de casos notificados. E para ter uma ideia, no geral, do que vem acontecendo, porque nós estamos falando em 2020 em diante, fazemos uma análise do INSS com relação a dados, né, de acidentes desde 1986. Aqui,
22.163.827 trabalhadores, tendo 207.859 acidentes típicos nesse determinado ano. 20 anos depois, eram 35.155.249 trabalhadores, sendo que 403.264 acidentes. Informações a partir da emissão do formulário de certificação de acidente de trabalho, CAT, risco de subnotificação em torno de 50% em função do artigo 118 da Lei 8.213 de 1991. Para quem não se lembra qual que é esse artigo 118 da Lei da Previdência Social, né, a Lei de Custeio da Previdência Social, é aquele que determina que quando o segurado entra no gozo do auxílio doença, acidentário, acidente de trabalho ou equiparado, ou seja, a partir do 15º dia, ele entra em gozo pelo INSS, ao retorno deste acidente de trabalho ou doença equiparada, começa a fluir um prazo de 12 meses de estabilidade do emprego. Justamente pelo fato de ter essa estabilidade de 12 meses após o retorno, é que muitos empregadores acabam não notificando o INSS, não apresentando a comunicação de acidente de trabalho e fazendo com que isso passe a não ser entendido como acidente de trabalho ou doença equiparada. E depois se dispensa o empregado, daí tem que fazer a prova de que houve o mal, que ele tinha direito ao gozo do INSS, entre outras coisas. E eu não estou falando aqui de pequenas empresas, né, porque 90 e tantos % no Brasil, assim como na Itália, é a mesma coisa, são de micro e pequenas empresas. Nós temos uma situação em que algumas multinacionais também fazem esse tipo de situação, né? Eu soube de uma multinacional no Paraná que estava praticando isso, se acidentou um empregado, eles com um médico interno da empresa colocaram lá essa pessoa, ele quebrou a clavícula num acidente interno na empresa, colocaram uma atividade dentro da empresa e depois dispensaram esse empregado. E daí isso veio através do Ministério do Trabalho e Emprego naquela época, isso faz uns 15, um pouco mais de anos, e através também de uma ação trabalhista, uma reclamação trabalhista, e daí ficou provado ali de que a empresa tinha praticado isso, que não poderia ter dispensado esse empregado, porque ele estava em regime de estabilidade provisória no emprego, né? Então, veja, uma multinacional praticando isso com o médico interno dessa empresa. Então, são situações que são geradas em qualquer tipo de empresa, infelizmente. 2009, 723.452 acidentes e doenças, uma morte a cada 3,5 horas em razão dos riscos ambientais. 2012, 2.717 mortes em acidente de trabalho. 2018, 586.017 acidentes com a comunicação de acidente de trabalho registrada. 2019, 582.507, ou seja, houve uma queda de 0,60%, né, 0,6%. Houve em 193,6 mil afastamentos relacionados a acidentes ou doenças do trabalho nesta época, né, também de 2019. E daí 2020 começou aquele sistema. Pois não... Faço apenas uma observação, que em 2012 teve início no TST o Programa Nacional de Redução ou de Combate de Acidentes do Trabalho. E como resultado desse programa, nós tivemos um índice que aí mostra muito reduzido de morte, né? Houve uma redução muito grande de início e uma redução comparativa com anos anteriores. E o Brasil, que despontava na época como terceiro lugar, ele passou para o 15º lugar.
mas o número de mortes vem atualmente, o número de acidentes vem atualmente retomando, né? Aquele índice maior. Ou seja, os acidentes podem ser prevenidos, né? E a prevenção desses acidentes pode fazer com que o Estado brasileiro não gaste o que gasta com benefícios previdenciários, com pensões e etc. E, da mesma forma, os empregadores têm que entender que não é gasto, é investimento a prevenção em acidente do trabalho, porque ele depois tem que pagar a indenização. Exato. Eu participo no TRT da 9ª região e no TRT da 12ª região, daquele programa de saúde e segurança no trabalho, né? Então, nós temos alguns eventos, vários eventos sobre prevenção, principalmente a prevenção como o estimado ministro comentou, a prevenção é o melhor caminho sempre, né? Ao invés de remediar depois com pagamentos de pensões ou até para o próprio trabalhador, as sequelas trazidas com essa situação do acidente ou da doença equiparada. E é interessante que são dados, né? É interessante que o maior número de acidentes ocorre no momento em que o trabalhador está fazendo hora extra, que é o momento que ele está cansado. Exato. A estatística é bem clara nesse sentido, né? E é natural, porque isso ocorre também, ministro. Eu estava lendo, normalmente, início de viagem e final de viagem é que ocorre acidente de trânsito também. Por quê? Porque a pessoa está afoita para sair e cansada ao chegar e acaba se descuidando, né? Nesse momento acaba se descuidando e cometendo ali o acidente. Então, tem uma relação com a outra. A pessoa está cansada, né? Ela vai lá, descuida um pouco e acaba tendo o problema do acidente nesse momento. E era uma situação muito fácil de verificar ali antes no caso da Revolução Industrial, né? A quantidade de pessoas que se acidentavam ou que morriam de estafa ou tinham problemas de saúde em relação a isso. Tanto é que a convenção número 1 da OIT é sobre horário de trabalho, duração do trabalho. Jornadas de 17, 18 horas, e que eram impossíveis. Até no Rerum Novarum, já que voltando para o Vaticano, né, a encíclica Rerum Novarum, de 1789, ela trazia essa informação também da questão de duração razoável. Duração razoável. Né? Por quê? 1891, que é a Rerum Novarum, do Papa Leão XIII. Então, não dizia qual que era a duração, mas ele vinha aí com a ideia de uma duração razoável. E o interessante é que o direito do trabalho começa no mundo com reivindicação sobre menor jornada, maior salário e diminuição do número de acidentes do trabalho. E o que nós encontramos na atualidade é a mesma coisa. Os problemas são exatamente os mesmos, em outra proporção, mas são exatamente os mesmos. Sim. Se evolui, mas algumas coisas ficam estagnadas, né, infelizmente. Com relação ao meio ambiente do trabalho, né, inserido no Conceito Geral do Meio Ambiente, na Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, no artigo 225, ele é um artigo não específico do meio ambiente laboral, mas ali você também o coloca dentro. Né? Direito difuso fundamental, também dentro do artigo 7º, inciso 22, a questão do seguro, né? Artigo 196 da Constituição, direito à saúde, a Lei 6.938 de 1981, da Política Nacional do Meio Ambiente, de forma geral, e a Portaria 3214 de 1977, as normas regulamentadoras dos artigos 155 a 200
da nossa CLT. Então, o que é essa lei 6.938 de 1981, que vem no próximo tópico? Obrigado, ministro. Artigo 3º. Para os fins previstos nesta lei, entende-se por meio ambiente o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química, biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. 2. Degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente. 3. Poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direto ou indiretamente, a. prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população. B. Criem condições adversas às atividades sociais e econômicas. C. Afetem desfavoravelmente a biota, ou seja, o conjunto de seres vivos. D. Afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. E E. Lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. E 4. Poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Já as normas regulamentadoras, direcionadas aqui, as que se relacionam diretamente com a saúde e a segurança do trabalhador, nós podemos falar da NR1, Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, antecipar, avaliar, controlar e monitorar ou fiscalizar. A NR5, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né, a CIPA. A NR7, Programas de Controle Médico e de Saúde Ocupacional. A norma regulamentadora número 9, Programas de Prevenção de Riscos Ambientais, com modificação junto à NR1. A NR15, Atividades Insalubres. A NR16, Atividades Periculosas. A NR17, Ergonomia. A NR32, Segurança em Estabelecimentos de Saúde. A norma regulamentadora 33, Segurança em Espaço Confinado. E a norma regulamentadora 36, Segurança e Saúde em Abate e Processamento de Carnes. E é interessante que a CLT, ela própria, a CLT, delega ao Ministério do Trabalho, hoje em dia a Secretaria do Trabalho, a possibilidade de estabelecer, lógico, com consultas, entidades sindicais e com participação do governo também, na edição dessas normas regulamentadoras que têm força de lei, é lei delegada. Na verdade, nós temos aí um grande exemplo de lei delegada, ou seja, essas normas, por autorização da própria CLT, elas passam a ser exigíveis. Exato. E está havendo uma reformulação de várias dessas NRs, né? Inclusive recentemente. Algumas realmente estão defasadas, precisam de atualização. O empresário quer que não tenha nenhuma, mas, na verdade, elas são absolutamente necessárias para evitar esses acidentes do trabalho e etc. Esses programas de controle médico e etc. Permitem que sejam feitos exames periódicos, né? Tanto a NR 7 como a 9, que sejam feitos exames periódicos, exames admissionais, exames demissionais, exames também de rotina e de preparação do ambiente de trabalho para que isso não se verifique. Então, elas realmente têm a sua importância, ainda que precisem, evidentemente, ser atualizadas. Exato. Desculpa estar me metendo, hein? Não, eu agradeço, porque os comentários do amigo são importantíssimos, né? A gente está na parte teórica e prática ao mesmo tempo. Essa NR 36, ela tem um documentário que é Carne e Osso, que é pesado, né? Quem gosta bastante de carne, eu digo assim, vai numa churrascaria, espeto corrido, e come bastante.
porque você vai ficar uns 3, 4 dias sem querer ver carne na tua frente, né? Depois que você assistir, que é o trabalho, exatamente o trabalho do pessoal dentro de frigorífico, né? Que faz lá a atividade e tudo mais. Claro que depende de cada situação, né? E depende de cada frigorífico. Eles pegaram, o Ministério Público do Trabalho pegou um caso drástico, específico, de algo que não poderia acontecer naquela situação, mas nós temos aqui, inclusive, o professor Graziel Pedroso de Abreu, que é o nosso querido amigo da Organização das Cooperativas do Paraná, junto ao Sescop, né, que pode nos dizer aí, pelo menos no Paraná, né, que é o controle efetivo direto de uma das organizações de cooperativismo mais fortes que nós encontramos aí no Brasil. O trabalho realizado ali dentro da Alcipar com as suas cooperativas no Paraná é muito forte, né, e não temos esse tipo de problema. Sim. Mas... Olá, professor, tudo bem? Professor, tudo bem? Ministro Alexandre, tudo bem? Como está? Tudo certo? Na verdade é assim, né, para estar contribuindo um pouco ali, eu faço parte ali da federação, o Graziel faz parte da Federação dos Cooperativos aqui do Paraná, FECOPAR, e também tive o prazer de participar em algumas comissões de alterações de NR, dentro delas NR12, próprio NR36, que está sendo discutido agora. Fiz algumas partes ali pela Associação Brasileira também de Proteína Animal, a BPA, como contribuintes de algumas alterações. E na verdade, assim, o que a gente sempre fala pela parte produtiva, claro, que o mau empregador sempre vai existir, assim como existe o mau empregado. Isso é normal em toda cadeia, em toda relação. E o que a gente fala sempre nas próprias NRs é uma norma que muitas vezes é aberta, e a gente fica realmente, o empregador fica com dificuldade muitas vezes de colocar ela em atividade. A gente tem situações de empresas que o mesmo equipamento que na Europa, nos Estados Unidos, em todo mundo é aceito, aqui no Brasil não era, porque a gente tinha que fazer N adequações. Um pouco por cultura também do trabalhador brasileiro, né, que se tem ali a plaquinha não coloque a mão, ele coloca para ver o que vai acontecer. Também existe isso, né? Então a gente teve algumas coisas a gente já teve até fiscalizações, o próprio Ministério Público do Trabalho dizendo, a serra-fita é perigoso. Vamos falar a verdade, ela é perigosa no Brasil, ela é perigosa na China, ela é perigosa no Japão, ela é perigosa em todo lugar do mundo. Pela própria serra-fita tem. Então, algumas adequações que precisavam mesmo ser revistas nas próprias NRs, e já tive fiscalizações do Ministério Público do Trabalho que chegou em algumas cooperativas e só esse banco não pode, porque ele representa risco. E daí ela saiu, fez fiscalização em outros, mudaram todos os banquetas e depois volta e diz, agora pode esse banco. Então, algumas coisas precisavam mesmo pelo fato de ser uma norma aberta, né, e isso fica mais complicado. E outras coisas também, né, tem coisas que a gente fala e a pessoa, às vezes, não acredita, né, dentro do setor industrial, né, enfim, dando algumas contribuições, desculpa, pessoal, a intervenção aí. Acho que está com o microfone fechado. Doutor Marcos? Acho que caiu a conexão, doutor Vilatori. Ministro, o professor Marco, ele caiu a conexão. Vamos aguardar ver se ele volta. Pois não. Mas aproveitando até, ministro, já aproveitando enquanto o doutor Marco não volta, a gente tem algumas situações assim a gente pega algumas empresas, algumas cooperativas na área aqui, principalmente de fronteira, que é algumas coisas que a gente fala para o judiciário, fala assim, as pessoas não acreditam, não só no normal, assim, a gente tem alguns seguros de vida, até mesmo por doença e por acidentes, e principalmente na região de fronteira ali de Foz do Iguaçu,
chega o tráfico de droga mesmo, chegam para o empregado quando tem, se eles souberam que tem ali, por exemplo, 30 mil reais por um membro, eles chegam na pessoa e dizem, ou você corta a tua mão, decepa a tua mão, ou então a tua família, o que você prefere? Dopam a pessoa e ela vai lá e corta a mão mesmo, tira os dedos e cortam para receber o seguro, para pagar para traficante e depois voltar. Não, claro, não é sempre, não é toda a vida, mas isso acontece. E é extremamente... Como que se faz prova no judiciário que a pessoa fez isso por dolo, né? É difícil, é complicado a situação, né? Claro que tem no meio de perícia ali, como saber se a pessoa colocou o dedo, ou se ela trouxe, ou então ela veio pela forma até de como a lâmina entra, né? Mas é complicado, é difícil, é algumas coisas que a gente passa no dia a dia aí que é... Mas eu vejo como positivas, as próprias NRs também aqui são todas, claro, para a saúde e segurança do trabalhador, sempre que vier isso é positivo para todos, né? Eu tenho a impressão que o professor Marcos voltou, não? Voltou, Juliano? Professor Marcos parece que voltou, ele está aparecendo aqui. Sim, ministro, ele está na sala, só que ele está com o microfone aberto, mas Não está falando nada? Isso. Ele deve ter que mudar o microfone dele, alguma coisa aconteceu. Pede para ele entrar pelo celular, ministro, só para terminar. Professor Marcos, se for o caso, entra... ele saiu daqui, na hora que eu ia falar. Deixa eu falar com ele. Professor Marco, nos ouve? Qualquer coisa, entra pelo celular. Oi, ministro, acabou. Eu coloquei a internet aqui de casa não está muito boa. E sem acabei problema. colocando o meu celular para carregar, que eu estava viajando. Até eu estava com o Dr. Graziel hoje em Florianópolis, almoçamos juntos, e eu acho que eu não coloquei direto na parede ali, não fixei bem, porque acabou a bateria do outro celular que estava sendo utilizado como roteador. Eu peço desculpas. Acabei de colocar meu segundo celular, que é o pessoal, para virar um roteador aqui, para a gente continuar a nossa conversa. Está conseguindo visualizar o slide? Eu não consigo escutar bem, ministro Alexandre. Não está escutando? Vocês estão me escutando bem? Sim, estamos escutando. Eu não consigo, ele está com um pouco de chiado. Eu vou tentar colocar no carregador mais rápido. Eu já retorno. Pronto. Com esse carregador é mais rápido. Não está escutando, não? Mas consegue me escutar bem? Sim. Correto. Perfeito. Está conseguindo visualizar os slides? Eu não estou conseguindo... Eu não consigo ver a apresentação, nem continuar a apresentação. Perfeito. Eu vou colocar aqui a apresentação no meu celular, que daí eu acompanho por aqui, porque eu não consigo olhar a apresentação do ministro
Alexandre, que está gentilmente fazendo a apresentação para nós. Espera aí que eu vou... Eu faço a... Isso que eu vou fazer aqui é o que chamam de gambiarra digital. Vamos lá, eu pego a minha apresentação e... Deixa eu ver aqui. Pronto. Vamos lá. Ministro Alexandre. Pego a apresentação que eu encaminhei a ele. Está conseguindo visualizar agora? Isso, daí eu vou fazendo sequência aqui. Sim, mas está visualizando a apresentação que eu passei agora, botei? Consegue ver, não? Eu não consigo escutá-lo, ministro Alexandre. Tá. Aqui não foi, mas tudo bem. Que ele vem com uma voz metálica. Mas eu pego aqui no meu Pronto, slide. visualizou a apresentação? Eu estou abrindo aqui. Ministro, Pronto. ministro, Sim. Então, tudo nós bem? estávamos... Eu tenho uma sugestão. Vocês estão me ouvindo? Sim, está ouvindo. Eu tenho uma sugestão, ministro. O senhor faria a leitura da lâmina e Perfeito. o nosso palestrante comentaria. Sim, Ótimo. Nós parece... paramos no ato inseguro e condição insegura, que é o slide número 25. Enquanto isso, eu dou uma carga aqui no meu celular, de pelo menos uns 10%, e daí já voltamos ali para o roteador do outro celular, que é estranho, né? O meu pessoal é mais... É um iPhone 12, em tese deveria ser um roteador melhor, mas não está sendo. Em relação ao meu Samsung. Mas tudo bem, vamos lá. Com relação ao ato inseguro e condição insegura. O que é o ato? Né? A ação ou omissão do agente que contribuiu ou agiu diretamente para que o acidente ocorresse. Condição, agente ambiental que contribuiu para a ocorrência do acidente, artigos 157 e 158 da CLT. Ou seja, dupla obrigação. Empregado e empregador, os dois têm direitos e deveres. E daí vem a questão da vacinação. Eu posso, como empregador, obrigar o meu empregado a se vacinar? Nós veremos um caso que, no evento que houve, junto com a Organização Central das Cooperativas do Paraná, o CEPAR, na sexta-feira passada, o ministro, professor doutor Alexandre de Souza Agra Belmonte, trouxe a situação de uma empregada de um local, né, de um hospital, que teve lá um julgamento que a gente vai falar do TRT da 2ª Região, São Paulo, e que foi confirmada a justa causa tanto em 1º grau quanto em 2º grau. A gente já vai chegar lá, né, sobre essa questão do dever e da obrigação. Acidente de trabalho, doença do trabalho e doença ocupacional. Qual que é a diferença desses três? Então, acidente de trabalho é aquele ocorrido no desenvolvimento do trabalho ou no deslocamento, ou seja, dentro do trajeto. Doença ocupacional é aquela relacionada à atividade desempenhada, como lesões por esforços repetitivos, a LER, ou, atualmente, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, DORT, mas também asmas ocupacionais, dermatose ocupacional, né, dentre outros. E doença do trabalho ocorre em razão das condições do meio ambiente laboral, pois ele pode nem trabalhar com aquela máquina, mas por estar no local, ou seja, vamos por uma questão do barulho, ele possui o direito àquele adicional de insalubridade. Com relação à estabilidade, existe um projeto de lei, que ainda não é lei, o 5485 de 2020, que prevê estabilidade de 1 ano ao trabalhador que contrair Covid-19
em seu local de trabalho ou em virtude dele, após seu retorno à atividade laboral, independentemente se houve ou não houve redução de contrato de trabalho durante a pandemia, que esse nós encontramos na medida provisória número 936 de 2020, que depois veio a se tornar a lei 14.020 de 2020, mas também na medida provisória 1045, essa que recentemente se falou muito, né, a 1045 de 2021, que acabou não se transformando em lei. Então, nós temos aí uma situação em que esse projeto de lei ele se encontra desde março de 2021 na Comissão de Trabalho, de Administração de Serviço Público, Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços de Constituição, Justiça e de Cidadania. Então, são várias comissões que estão analisando esta questão. Mas não precisa ir até lá, não precisa ter uma lei específica nesse sentido, porque nós já temos, né, a Lei 8.213 de 1991, no seu artigo 118, que comentamos anteriormente, e que trouxe a súmula número 378 do TST, estabelecendo o quê? Estabilidade provisória, acidente do trabalho. Então, inciso 1, é constitucional o artigo 118 da Lei 8.213 de 1991, que assegura o direito à estabilidade provisória por período de 12 meses após a cessação do auxílio-doença ao empregado acidentado. Então, já é uma regra. É claro que aqui se exige que a pessoa entre em gozo pelo INSS para depois ter o direito, né? Mas se não houve a comunicação do acidente de trabalho, não tem problema. Havia o direito de ser comunicado o acidente de trabalho, e ele teria direito, se não fosse por um equívoco do empregador nesse caso, ele teria direito a mais de 15 dias de licença. Está enquadrado aí a permissão para a estabilidade de 12 meses após a cessação desse auxílio doença acidentária. 2, são pressupostos para a concessão da estabilidade ou afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do auxílio doença acidentário, salvo se constatada, após a despedida, doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego. 3, o empregado submetido a contrato por prazo determinado, e essa aí é uma novidade de 2012, né? Foi inserido esse inciso em 14 de setembro de 2012, após uma reanálise dentro do Tribunal Superior do Trabalho pelos ministros integrantes. Ele goza também de garantia provisória no emprego decorrente de acidente de trabalho, né, previsto nesse artigo 118 da Lei 8.213. E aqui chegamos na medida provisória 927 de 2020, e chegamos aqui em 4% também do celular, eu vou tentar reabri-lo agora. E a questão, principalmente do artigo 29, né, que estabelecia que os casos de contaminação pelo coronavírus, Covid-19, não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Conforme a decisão da ação direta de inconstitucionalidade 6342, além de outras, 6344, 6346, 6352, 6354, 6375 e 6380, foi declarada inconstitucional tal regra. O texto do artigo 29 da MP 927 de 2020, ao praticamente excluir a contaminação por coronavírus como doença ocupacional, tendo em vista que transfere ao trabalhador o ônus da comprovação, destua, em sua primeira análise, de preceitos constitucionais que asseguram direitos contra acidentes de trabalho, do artigo 7º, inciso 28 da Constituição. A norma, portanto, não se mostra razoável, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, não se mostra razoável, de forma que se entende ali presente os elementos necessários para a concessão da medida liminar. Diante disso, então, o artigo 29 da medida provisória 927, de 2020, afronta o que dispõe o artigo 7º, inciso 22 da Constituição, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde,
higiene e segurança, invertendo-se o ônus probatório no caso específico de infecção por coronavírus, pelo que exposto, né, houve a divergência do ministro relator e se julgou, por maioria de votos, pelo pedido de suspensão por inconstitucionalidade do artigo 29 da medida provisória 927 de 2020. Essa sessão foi realizada no dia 29 de abril de 2020 por videoconferência, e aqui está no portal do Supremo Tribunal Federal a indicação de como encontrá-lo. Dentro da decisão do recurso extraordinário 828-040, publicada no Diário Geral eletrônico de 19/3/2020, o artigo 927, parágrafo único do Código Civil, é compatível com o artigo 7º, inciso 28, da Constituição de 1988, sendo constitucional a responsabilização objetiva, e daí a gente vai ver qual que é a diferença da responsabilização objetiva e subjetiva, né? Que se está praticando a objetiva, principalmente nos locais em que atendem justamente a questão da Covid-19, em hospitais principalmente, né? E a responsabilização subjetiva, que é aquela que nós encontramos dentro das demais atividades, principalmente em que o reclamante, né, a pessoa que quer a responsabilização tem que provar de que houve culpa ou dolo para esse fim. Então, nós temos a questão, então, danos decorrentes de acidente de trabalho, nos casos especificados na lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com potencial lesivo e implicar ao trabalhador o ônus maior do que aos demais membros da coletividade. E daí chegamos aqui à questão da responsabilidade objetiva, né, que ocorre quando se responsabiliza alguém independentemente de culpa ou de dolo, e a responsabilidade subjetiva, que é o contrário, ocorre somente quando comprovado o dolo ou a culpa por parte do agente. E chegamos à análise também da teoria do risco criado. Então, atenuantes e excludentes da responsabilidade objetiva. A partir da identificação do dano e do nexo causal, como pressupostos para a responsabilização do empregador, cumpre destacar os motivos atenuantes e excludentes de tal responsabilidade. Em relação à responsabilidade da empresa pautada na teoria do risco criado, de forma geral, caso o nexo causal não for configurado, não há que se falar em responsabilidade da empresa. Assim, não haverá nexo causal se o evento se der por culpa exclusiva da vítima, ou seja, aquele que teve a Covid-19 ou que teve algum problema, algum acidente de trabalho. Então, supor de forma geral. Não há de se falar em uma responsabilidade da empresa. Então, também por força maior o caso fortuito. Como atenuantes, a culpa concorrente e a culpa comum poderão atenuar a responsabilidade do empregador, influindo na extensão da reparação, mas não serão excludentes. Como princípios do direito ambiental do trabalho, nós temos ali a prevenção, que é exatamente o que o ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte comentou no começo da nossa exposição, né? É melhor prevenir a remediar. A questão também da precaução, a sustentabilidade, poluidor, pagador, e a participação das partes nesse processo. Cuidados especiais dos empregadores, o que nós podemos comentar? Profissional da saúde e profissional de outras áreas, né? Claro que profissional da saúde, o cuidado é extremo, né? Ainda mais quando se fala de pessoas que estão cuidando de enfermos da Covid-19. Então, empregadores devem implantar e fiscalizar medidas de segurança. E aqui eu digo fiscalizar porque não encontramos em todos os países o que nós encontramos no Brasil, em que você entrega um equipamento de proteção individual e, mesmo assim, há a obrigatoriedade desse empregador de fiscalizar e de punir
o empregado que não utiliza desse equipamento de proteção individual ou equipamento de proteção coletivo, né? Aqui no Brasil nós temos a obrigatoriedade também de fiscalização e de punição nessa situação, né? Incluindo IPI e IPC, e protocolos para a prevenção de contaminação da Covid-19 no ambiente de trabalho, munidos de documentação nesse sentido. Qual a documentação? Eu entreguei o equipamento de proteção individual, eu tenho que municiar, eu tenho que demonstrar de que houve a entrega, a orientação e a fiscalização com punição se eu não houver essa utilização correta desse trabalhador, porque isso pode contaminar todos os demais empregados também. No mínimo, se deve medir a temperatura de cada trabalhador e pessoas com quem poderá ter contato. Em caso de alguém ter sintomas de febre, né, principalmente, falta de gosto ou de olfato, a mesma situação. Cansaço e tosse seca, etc. Deve-se orientar para consulta médica em todos esses casos. Disponibilizar álcool em gel a todos e exigir a utilização de máscaras de cada um. É outro fator importante, né, para se coibir e para se determinar a diminuição dos riscos neste sentido. Então, o que nós temos aqui como resumo? Visão tradicional, eu vou fazer uma análise e as tendências que estão ocorrendo aí no dia a dia, né? Visão tradicional, enfoque no causador, ilicitude, a punição, a prova da culpa, reparação pelo réu ou compensação, principalmente responsabilidade subjetiva, aquela que eu tenho que provar de que houve dano ou culpa, né, ou dolo ou culpa, responsabilidade civil contratual e obrigação estática. Já as tendências, o foco na vítima, a ilicitude pode causar o dano, proteção da vítima, risco indenizável, solidarismo social, equidade. Aqui, a tendência é a responsabilidade objetiva, ou seja, é do empregador, o ônus se provar de que não houve a responsabilidade dele, e temos também a responsabilidade pré, pós, né, e a contratual, no caso. Saúde mental e trabalho. Informar a população sobre os riscos à saúde apresentados pela Covid-19 é tão importante quanto outras medidas de proteção. Informações precisas e confiáveis permitem que as pessoas tomem decisões conscientes e adotem comportamentos positivos para protegerem si e aos seus entes queridos de doenças como a causada pelo novo coronavírus. Informações baseadas em evidências são a melhor vacina contra boatos e a desinformação. Independentemente da fase da crise em que se encontra uma localidade, espera-se que tenda a subir a demanda por cuidados em saúde mental dos pacientes diagnosticados com a Covid-19, de seus familiares, de grupos com vulnerabilidades específicas, ou seja, exemplos, idosos ou pessoas que sofrem doenças crônicas, e de profissionais de saúde da linha de frente, em razão da simultaneidade e da velocidade de surgimento de casos confirmados da doença. Então, isso vai contribuir para que sintomas e transtornos mentais sejam desencadeados pela possibilidade de óbito, transmissões e exposições ao vírus, assim como pelo impacto de todas as mudanças no funcionamento social decorrentes da pandemia. Então, o principal ponto de intervenção em crises psicológicas deve ser estabelecido pela atitude objetiva e fundamentada dos profissionais de saúde mental para contemplar as diferentes fases desta pandemia. E, na parte prática, como eu já havia aventado aos amigos anteriormente, nós temos o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, São Paulo, capital, em torno a Grande São Paulo e litoral de São Paulo, porque o restante é abarcado ali pelo TRT da 15ª Região, que tem sede em Campinas, né? Aqui nós temos a decisão já em 2º grau, encontra-se hoje em recurso de revista, que foi denegado, então um agravo do instrumento foi feito o protocolo, e a reclamante admitiu a sua petição inicial, que recusou a tomar a vacina, mas informou que não foi dada a oportunidade de justificar sua recusa, tendo sido surpreendida com a rescisão de seu contrato de trabalho por justa causa.
e aí se contestou porque era um hospital infantil municipal, né? Ela se negou 2 vezes de tomar vacina, então, no primeiro momento, de forma orientada pelo hospital, e no segundo momento foi dada nova oportunidade a ela, ela se negou, e com isso ela foi dispensada por justa causa. E no tribunal, a sentença confirmou a justa causa, e no tribunal, por unanimidade também, foi confirmada pela 13ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, esta justa causa da mesma forma. 25 de agosto de 2021, foi juntada a petição de agravo de instrumento para Brasília. Também temos uma outra decisão, que é da 9ª Região, que é uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho do Paraná contra uma empresa de indústria mecânica, em que se traz ali o risco atribuível, é definido como quantidade ou a proporção da incidência ou risco da doença que se pode atribuir a um determinado fator de exposição. Ou seja, um grupo grande de empregados dentro dessa empresa teve lá a Covid-19. Então, em relação à proporção, o Ministério Público do Trabalho acionou essa empresa numa ação civil pública, no sentido que estava além da proporção natural, normal, daquela cidade, que é uma cidade do interior, mas muito próxima da segunda maior cidade do Paraná, que é a cidade de Londrina. E no TRT da 12ª Região, Santa Catarina, nós tivemos ali decisão no sentido da responsabilidade subjetiva, né, que é aquela que a vítima tem que comprovar de que houve a responsabilidade da empresa, né, e a responsabilidade civil do empregador, na hipótese da doença ocupacional, é subjetiva de acordo com a Constituição, o artigo 7º, inciso 28, subordinando-se aos seguintes requisitos: existência de uma conduta culposa ou dolosa, ocorrência do dano e configuração do nexo de causalidade entre ambos. Então, houve essa decisão, agora no dia 1º/9/2021, o julgamento no TRT da 12ª Região Santa Catarina. E, por fim, nós temos aqui também uma decisão de primeiro grau do TRT da 4ª Região, que é aquele que eu havia comentado, né, é a 4ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, em que a magistrada ela deu a insalubridade em grau máximo sobre o valor da remuneração do empregado, né. Nós sabemos que o valor do pagamento da insalubridade ele é feito sobre o salário mínimo, até que seja regulamentada ali a súmula número 4 vinculante do Supremo Tribunal Federal, mas aqui é um lado mais social dessa magistrada do trabalho, e que ela entendeu que um trabalhador da empresa de Correios e Telégrafos, que faz expediente interno no Correio, ele está sujeito a um risco enorme da contaminação pela Covid-19 e, por essa razão, tem direito de receber, desde março de 2020, essa insalubridade em grau máximo. E aqui nós chegamos às considerações finais, com os cuidados com normas de segurança e de saúde. O empregador que não faz isso corre risco de ação civil pública pelo Ministério Público do Trabalho, de entidade sindical, reclamações plurimas, né, coletivas, e, quando não individualmente, por advogados contratados por estes empregados. E aqui, agradecimento que nós fazemos ao Dr. Ernesto Emir Kugler Batista Júnior, que é médico do trabalho, que nos atende nas ações trabalhistas, tanto de empregado quanto empregador, fazendo a análise de uma forma bem completa. Ele é médico e advogado de direito previdenciário. O seu filho, Rodrigo Pontes de Souza Kugler Batista, que também é professor e é advogado de direito previdenciário. Hernani Cajota, outro professor, nosso mestrando. Martins Botelho, ele é doutor em direito econômico, e nós fizemos uma análise ali continuada e atualizada das consequências da pandemia da Covid-19 em desemprego, informalidade, desalento e efeitos na economia e na previdência social. Então, eu me utilizei dos meus melhores amigos e
especialistas em cada uma das áreas para a gente escrever esse artigo junto à LTR agora em março de 2021. Mas também os confrades Sebastião Geraldo de Oliveira, com vários livros sobre o assunto de indenizações por acidente de trabalho ou doença ocupacional, Raimundo Simão de Mello, que o primeiro é desembargador no TRT de Minas Gerais, TRT 3, o segundo foi membro do Ministério Público do Trabalho, atualmente aposentado, e do nosso ministro, presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, professor doutor Alexandre de Souza Agra Belmonte, com vários estudos, né? Um deles, um prefácio que foi publicado agora em junho de 2021, que eu indico para leitura também na revista LTR, mas tem um dos assuntos que me chamou a atenção foi as relações de trabalho nos cruzeiros marítimos. E nós tivemos um caso de uma trabalhadora que contraiu o vírus da Covid enquanto em trajeto, passando de um continente ao outro, então são vários dias de viagem pelo mar aberto, né? E ficou bem comprovado que ela não poderia ter contraído, e ela e outros empregados daquele cruzeiro marítimo não poderiam ter contraído a Covid, que não dentro daquele local que era o navio. Por quê? Ninguém estava com Covid e alguns dias depois vários trabalhadores passaram a ter a Covid-19 dentro daquele navio em uma viagem transoceânica. Então, ficou bem comprovado ali de que um estava contaminado e passou possivelmente para os demais empregados dentro do cruzeiro marítimo, e ali era um caso realmente de doença equiparada a acidente de trabalho, porque estavam todos a trabalho nessa situação. E aqui eu deixo meus dados, o meu e-mail pessoal, o meu telefone celular, para qualquer dúvida, qualquer sugestão e também crítica que quiserem fazer. E eu tento aqui novamente entrar no sistema aqui para a gente conversar, trocar ideias sobre esse tema tão instigante que é a Covid-19 e reflexos do direito do trabalho. Fico à total disposição de todos. Professor Marcos, professor doutor Marco Antônio César Bellatore, nós ficamos aqui muito agradecidos por essa quantidade abundante de informações. Para os nossos alunos, eu tenho certeza que a contribuição é ímpar, porque a sua palestra veio recheada de informações, de gráficos, estatísticas, e também não poderia faltar a parte jurídica de embasamento e mais ainda a parte prática, que é muito importante para que nós possamos, então, contextualizar as diferentes situações que ocorrem em razão... Eu estou ainda com um problema que está... Eu vou tentar reconectar aqui no meu... Nós estamos escutando celular. Bem. Nós estamos escutando bem. Mas, então, foi, assim, uma palestra rica em informações e eu penso que cobriu tudo aquilo que faria parte do nosso imaginário, né? A Covid-19, quais foram os reflexos no mercado de trabalho, foi abordado pelo professor. Em razão do trabalhador contrair Covid-19, qual é a responsabilidade do empregador? Depende. Depende da área de atuação desse trabalhador. Se ele atua diretamente com a Covid-19, ou seja, se trabalha em clínicas, se trabalha em hospitais, se trabalha em laboratórios tirando sangue, se trabalha em laboratórios fazendo exames de outra natureza, nesse caso, trata-se de uma atividade potencialmente de risco, onde o trabalhador, por ficar exposto à Covid-19, nesse caso, presume-se que ele adquiriu a doença que ele tiver adquirido exatamente em razão do trabalho na empresa. E a responsabilidade, então, passa a ser uma responsabilidade objetiva
que tem como excludentes apenas o empregador, a possibilidade do empregador, acaso comprovar, porque presume-se que, nesse caso, ele adquiriu naquela atividade que era de risco, cabendo, então, nesse caso, ao empregador comprovar, por exemplo, que esse trabalhador que compareceu com Covid ou que teve Covid, a esposa dele já estava com Covid há 2 semanas. Aí sim nós estaremos diante de uma excludente que possa descaracterizar ter contraído a Covid no trabalho. Nas demais atividades, onde não há potencialmente esse risco, cabe ao empregador preparar devidamente o ambiente de trabalho, como disse o professor, por meio de fornecimento de álcool em gel, por meio de esterilização de equipamentos, por meio de determinação obrigatória do uso de máscaras, tomar a temperatura do trabalhador quando ele ingressa, e se por acaso houver algum sintoma aparente, nesse caso, ele encaminhar o trabalhador para o INSS por meio da CAT, da Comunicação de Acidente do Trabalho, para que o INSS verifique, então, se isso aconteceu. Mas nessas atividades onde não há esse risco latente, cabe, nesse caso, ao empregador provar que tomou todas as medidas de precaução e ao trabalhador comprovar que adquiriu a doença no ambiente de trabalho. Então, na responsabilidade objetiva, a prova é do empregador, e na responsabilidade subjetiva, a prova é do trabalhador. Por outro lado, a vacinação, ela deve ser realmente obrigatória, porque, afinal de contas, o que está em jogo aqui não é a liberdade do trabalhador, o que está em jogo é a saúde das pessoas que laboram naquele ambiente de trabalho. Inicialmente, naquelas atividades essenciais, porque várias atividades realmente tiveram que suspender as suas operações, e as atividades essenciais ficaram funcionando, e, nesse caso, então, o empregador certamente tomou as prevenções que deveria ter tomado. Mas a vacinação, nesse meio tempo, ela ocorreu e cabe ao empregado, nesse caso, ao trabalhador, compulsoriamente, se vacinar. Se por acaso ele não o fizer, o empregador pode despedi-lo por justa causa, porque o que está em jogo, como eu disse, não é a liberdade do trabalhador se vacinar ou não, mas sim o direito à saúde dos demais trabalhadores que podem contrair a doença com os riscos que essa doença pode apresentar. Agora, se o trabalhador ainda assim não quiser se vacinar, ele tem essa liberdade de não fazê-lo, mas também o empregador tem a liberdade de despedir esse trabalhador por justa causa, a não ser que se comprove, em casos excepcionais, que o trabalhador não pode se vacinar por alguma razão de saúde. Aí sim é uma exceção e, diante dessa exceção, nesse caso, ou o trabalhador fica afastado do trabalho até que a coisa se normalize, ou então o empregador pode até, nesse caso, despedi-lo, mas não por justa causa, e sim sem um motivo determinante para isso. Mas, enfim, o professor doutor Marcos Antônio César Villatori trouxe para a gente, de forma teórica e prática, toda essa discussão que me parece absolutamente importante e que, com toda certeza, enriqueceu aqui o nosso mestrado, trouxe informações que, certamente, no futuro, os alunos poderão delas se utilizar, fazendo, evidentemente, as referências, porque nossos alunos fazem as pesquisas e procuram, nesse mestrado, que é um mestrado profissional, buscar soluções para casos específicos. O mestrado profissional tem essa nuance, essa característica, em que ele alia a parte teórica, a experiência profissional, de forma que sejam buscadas soluções que possam atender o mercado, né? É um dado até bastante interessante,
professor, porque, sabidamente, as pesquisas no Brasil, elas não estavam em sintonia com aquilo que o mercado de trabalho, com aquilo que o mercado queria, né? O que não acontece em vários países, inclusive vizinhos ao nosso. Então, o sujeito faz, às vezes, um mestrado acadêmico, por exemplo, não estou criticando o mestrado acadêmico, estou criticando a falta de sintonia com as necessidades do mercado, a falta de convênio com empresas e outras coisas mais. Aí o sujeito vai e resolve fazer a dissertação sobre aquilo que dá na cabeça dele, né? E aquilo que dá na cabeça dele, que é o objeto da dissertação dele, não vai ter nenhuma serventia para o mercado. Ele vai ficar feliz, vai ser sabatinado, vai tirar talvez uma nota muito boa, certamente vai publicar um livro e aquele livro vai ficar na primeira edição ali esquecido, porque ele não vai ter nenhuma utilidade prática. Então, o mestrado profissional ele procura aliar esse aspecto, e o mestrado acadêmico, por sua vez, ultimamente no Brasil, ele tem sido reorientado pela CAPES para que também as pesquisas que são feitas possam ser efetivamente aplicadas no mercado. Mas nós estamos, olha, muito agradecidos. Evidentemente, não vou abrir para perguntas nem para comentários. A sua palestra, penso que foi suficiente. Agradeço à professora Ani por ela ter permitido trazer aqui ao nosso convívio o professor doutor Marcos Antônio César Villatori, que nos brindou com conhecimentos inestimáveis, com pesquisas que, com certeza, serão aqui devidamente utilizadas. Uma última situação interessante da Covid, só para encerrar, vou caminhando para o encerramento, diz respeito porque o professor Marcos me pediu para falar sobre isso, por isso que eu estou falando. Eu participei de uma audiência pública na Câmara, a convite da Câmara, sobre a questão do retorno das grávidas e puérperas, né? Grávidas e lactantes. E se elas deveriam retornar ao trabalho presencial, porque neste ano de 2021, lei determinou que essas grávidas e essas puérperas, elas não poderiam mais fazer trabalho presencial. E, nesse caso, elas deveriam trabalhar à distância da forma que pudessem, teletrabalho ou outra forma qualquer de contribuição, ou então, simplesmente, o mero afastamento. A partir do momento em que está ocorrendo a vacinação e que existe, pelo menos na primeira dose, uma parte significativa, e a metade dessa parte significativa já vacinada com a segunda dose, ou então, desde o começo, dose única, se nesse caso elas já deveriam retornar ao trabalho. E várias pessoas de vários setores diferentes, da área de saúde, da área jurídica, eu era da área jurídica, foram ouvidas, e todos chegaram a uma determinada conclusão de que não era aconselhável, não era conveniente esse retorno nesse momento, porque nós não temos nem 50% da população imunizada, e as estatísticas iniciais eram no sentido de que para nós afastarmos o risco de contrair a Covid, pelo menos 70% da população deveria ser vacinada. Chegamos a um índice de 50%, e quando, ou com dose única ou com dupla dose, houver vacinação da população em torno de 50%, nesse caso, o risco diminui bastante e as grávidas e puérperas, nesse caso, poderão retornar ao trabalho presencial. O que nós estamos protegendo aqui, e essa é a determinação, é a nossa prole do futuro. São os bebês que nasceram ou aqueles nascituros que ainda estão no ventre materno. São esses que nós precisamos proteger, porque eles são o futuro da nação, né? Má formação
de feto, ou então problema de desenvolvimento por leite, contaminação da grávida e contaminação que passa por leite materno, eu acho que é algo que nós não devemos sujeitar o nosso futuro a que isso possa acontecer. Bom, enfim, eu penso que com isso a gente pode agradecer imensamente ao professor doutor Marco Antônio César Villatori. A professora Ani está aqui agradecendo ao professor Villatori no nosso chat, e ela está dizendo o seguinte, professor: mais uma vez registro os penhorados agradecimentos ao professor doutor Marco Antônio, aprendemos muito, saudações. Então, professor e os demais, eu então passo a palavra para as suas considerações finais. Muito obrigado à nossa querida professora Ani, também ao nosso ministro que fez o convite, Alexandre de Souza Agra Belmonte, pela gentileza, né? Eu peço mil desculpas. Esse sistema online é maravilhoso, só que quando dá certo, né? Então, a internet parou de funcionar. O celular, que era o roteador, não deu muito certo. Inclusive, mandei uma mensagem, pedi para minha esposa, para a Patrícia, mandar uma mensagem para o meu cunhado, o irmão dela, o André, para vir me ajudar aqui, porque, além de advogado, ele é engenheiro elétrico. E ele veio tentar fazer também uma gambiarra eletrônica, não deu certo. Mas o importante é que um pouco da exposição foi feita, né? E ainda mais com essa finalização com o nosso querido professor Alexandre, de temas mais instigantes ainda, como esse da grávida e da lactante, e é o que eu chamo de uma interação enorme. Nós temos na Federal de Santa Catarina também o mestrado profissionalizante, e realmente é para isso mesmo. Eu estava conversando até com o Dr. Graziel, hoje no horário do almoço, ali em Florianópolis, da importância do mestrado profissional, né? Dessa prática do mestrado profissional. E quem sabe, professor Alexandre, tenhamos aí um candidato novo, que é o próprio professor Graziel, né, que está muito contente com essa possibilidade de volta e meia ele estar em Brasília. Então, por que não toda semana, talvez, né, presencialmente, ou não sei se esse sistema das aulas online não vão continuar para o resto da nossa vida. Então, talvez em sala de aula, transmitindo para pessoas, talvez fora do Brasil, que queiram fazer parte do grupo, que queiram fazer o mestrado ou doutorado na sequência. Então, agradeço enormemente o convite, fico muito contente e honroso por estar aqui junto com os amigos, e só posso desejar aí um ótimo feriado, né, para todos, de 7 de setembro. Para nós, curitibanos, nós temos um feriado também no dia 8, que é o dia da Padroeira de Curitiba. Então, aproveitarei aqui um pouco mais para esse fim com a família, e pensando na alegria que estou hoje, como estou contente hoje de participar junto com os amigos aí desse evento. Muito obrigado pelo honroso convite, estou à total disposição sempre. Muito obrigado, ministro Alexandre. Agradecimento é nosso mestrado está aqui de braços abertos para o doutor Graziel. Esperamos contar com a sua presença no futuro. Então, agradeço a todos, e uma boa noite e um excelente feriado.